Olá, nós estamos aqui para mais um vídeo da série sobre discipulado. Quero pedir a você que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva e que você ative o sininho, as notificações, e se esse vídeo agregar valores a você, te levar a algum nível de reflexão, eu gostaria que você deixasse o seu like. Enfim, no nosso último vídeo, nós falamos sobre a amizade. Nesse momento, nesse vídeo, eu quero abordar com você um outro nível de relacionamento que o Senhor Jesus se empenhou em desenvolver junto à sua equipe, o nível da aliança. Aqueles homens que começaram como servos, eles avançaram para o status de amigos e terminaram a sua jornada num pacto de fidelidade. Esse pacto vai muito além das nossas emoções e sentimentos. E é este pacto de fidelidade, de aliança, é que sustenta este relacionamento, esta relação de discipulador e de discípulo. Houve um momento crítico durante o ministério de Jesus. Ele vinha fazendo muitos milagres, beneficiando multidões, e muita gente passou a segui-lo por mera conveniência. Então, em um determinado momento, ele resolveu, entre aspas, colocar os pingos nos is. Fez um discurso um pouco duro, no qual exigia que os seus seguidores assumissem uma postura de aliança. Suas palavras nesse discurso foram firmes: quem comer da minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 5:56. O resultado dessa séria chamada ao compromisso foi que, à vista disto, diz a palavra, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam mais com ele. Perguntou então Jesus aos seus 12, porventura, quereis também vós retirar-vos? João 6:66 e 67. Pedro então tomou a iniciativa e se expressou, manifestando a decisão de seguir firme a aliança assumida com o Mestre. Duas coisas me chamam muito a atenção neste episódio. A primeira é que Jesus buscava pessoas dispostas a andarem por um pacto, não por emoção, não por conveniência, não por simplesmente gostarem dele, mas por decisão e por entendimento dos valores eternos, dos valores que são a base do trono de Deus. A segunda coisa que me chama muito a atenção é que qualquer um dos seus discípulos estava livre para seguir o seu próprio caminho, sem ameaças ou maldições proferidas. Aqueles, porém, que fossem ficar, deveriam ficar por compromisso, por decisão, por convicção ao chamado e aos valores eternos. Eu creio que um discipulado verdadeiro, ele precisa avançar para o nível da aliança. Começamos como servos, evoluímos como amigos e então firmamos o pacto da aliança. A proposta de Jesus ia muito além de um pacto temporal entre os homens. Sim, uma relação séria de discipulado deve ultrapassar os limites da conveniência ou do prazer para entrar num nível de princípios eternos, um princípio de aliança, onde a resiliência, a elasticidade, a fé e a convicção se tornam base e sustentáculos. O discipulado, ele não pode ser usado para prender as pessoas, mas sim para conduzi-las a desenvolverem seu ministério, a cumprirem os propósitos de Deus, firmados sempre nos princípios eternos. Entretanto,
se não houver este compromisso firmado em Deus e nos valores eternos, as circunstâncias, as adversidades vão nos roubar o privilégio da caminhada. Precisa haver entre discipulador e discípulo um pacto de aliança, de fidelidade, de fé, firmados diante de Deus, porque senão o resultado, a continuidade estará ameaçada pelas situações externas e pelas nossas emoções. O compromisso, sim, ele é bilateral. Cabe ao líder investir na formação daquele discípulo. Cabe ao líder ser verdadeiro, instruí-lo, orientá-lo, mesmo quando isso não for confortável. Sim, cabe ao líder se comprometer com a história do seu discípulo. A Bíblia afirma, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13:13. Para Jesus, isto foi um desafio. Imagino como filho de Deus tendo que suportar a infantilidade, a carnalidade e por vezes a falta de fé daqueles homens galileus. Ele chegou a expressar sua decepção diante da incapacidade de seus discípulos libertarem um endemoniado. Presta atenção em Marcos 9:19. Ah, geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Qualquer um que se dispõe a fazer discípulos passa por momentos difíceis e sim, pensamos em desistir. Porém, as vidas nos foram dadas por Jesus. Ele nos confiou. Então, não temos a opção de desistir quando o nosso sim foi dado a Jesus. Ainda que esse trabalho traga decepções, traga choro, traga momentos indesejáveis, nosso papel é amá-las e amá-las até o fim. Os discípulos também precisam ser conduzidos a um nível de aliança com quem está investindo em suas vidas, reconhecer o amor que lhes é dado e honrar a liderança que está disponível a trabalhar com eles, com o futuro, com o caráter e com os valores. Uma das histórias mais profundas na Bíblia sobre aliança é a história de Ruth. A história de Ruth ilustra muito bem o princípio da aliança entre um líder e um liderado. Ruth era moabita, havia ficado viúva e num momento de dor, de escassez, entendeu que precisava se colocar debaixo da liderança de sua sogra Noemi, reconhecendo sua maturidade espiritual. Noemi, por sua vez, também vivendo as mesmas dores, mostrou à sua sogra a liberdade que ela tinha para reconstruir a sua vida sozinha, liberando-a de qualquer jugo. Foi então que Ruth fez uma das mais profundas declarações de alianças expostas ali na palavra, nas escrituras. Ruth diz: não me enches para que te deixe, e não me obrigue a não te seguir. Por onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. A partir dessa profunda declaração de aliança, uma relação verdadeira é firmada o discipulado. Sim, Ruth firmou seu discipulado com essa declaração. Noemi, então, foi conduzindo Ruth na direção ao propósito de Deus.
até que ela então se casou-se com Boaz, tornando-se uma mulher muito bem-sucedida, de cuja descendência nasceram reis como Davi, Salomão e o próprio Jesus. Tudo o que lhe aconteceu, porém, foi fruto da aliança que ela manteve com Noemi, mesmo nos momentos de dor e de escassez. Ruth não se permitiu ser liderada pelas emoções, mas sim pela sua convicção. Na Bíblia, eu e você encontramos outros exemplos de aliança. Eliseu, por exemplo, só herdou porção dobrada da unção de Elias porque permaneceu ao seu lado até o fim. Mesmo entre aqueles que andaram com Jesus, houve quem desistisse e achasse o discurso da aliança duro demais. Que paradeiro esses discípulos tiveram? Ninguém sabe. Suas vidas e ministério perderam-se na inconstância de seus compromissos e a aliança com o seu líder. Um discípulo, ele é poderosamente abençoado quando ele persevera na aliança com o seu líder. Mesmo que na caminhada ele viva tempos difíceis, se o seu coração admitiu que Deus levantou alguém para guiá-lo, deve permanecer, honrando essa cobertura espiritual, a não ser que o líder se desvie do propósito de Deus e não cumpra mais a sua função, primeiro diante de Deus e também diante do seu discípulo. Os 12 de Jesus foram provados nessa relação, de muitas maneiras. Primeiro, eles tiveram que abandonar os seus interesses pessoais para andarem com Jesus. O próprio Jesus foi explícito com eles. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Palavras de Jesus, registrada por Lucas, capítulo 14, versículo 33. Além disso, os discípulos de Jesus foram muitas vezes confrontados em suas atitudes de carnalidade. Ainda que Jesus fosse um líder amoroso, ele era intransigente quanto ao padrão que queria implantar na vida de seus discípulos. O amor que nós temos pelos discípulos não pode ser superior aos padrões eternos, aos valores eternos. Por isso, Jesus os repreendeu muitas vezes, em alguns momentos até publicamente. Se aqueles homens não tivessem um compromisso, uma aliança forte e firmada com o seu discipulador, eles o teriam abandonado, como outros assim fizeram. A última grande prova para aqueles discípulos de Jesus foi a cruz. Todos os fatos que cercaram a morte de Jesus e, acima de tudo, a falta de compreensão em seus corações sobre o que se passava, fez com que aqueles discípulos fraquejassem. Alguns chegando ao ponto do quase completo desvio da rota. Então, mais uma vez, foi a aliança que sustentou o discipulado. Após ressuscitar, Jesus, o líder fiel, foi em busca de cada um, restaurando-lhes a confiança e o chamado. Afinal de contas, seu desejo sempre foi que, onde ele estivesse, estivessem também aqueles que o Pai lhe havia dado, e que nenhum deles se perdesse. Este é um coração de um verdadeiro fazedor de discípulos. O meu coração deseja que nenhum de vocês se percam, que nenhum de vocês se deixem levar pelas emoções e pelas circunstâncias externas. Firme uma aliança, caminhe debaixo de uma cobertura temente a Deus, se abra ao processo de ser forjado, confortado, confrontado e alinhado aos valores dos céus. Enfim, discipulado começa como servo,
crescemos para amigos e firmamos e continuamos, enquanto tivermos vida, firmados na aliança. Este é um valor de Jesus para os seus discípulos. Deus te abençoe.